Porque o fato de você permanecer vai produzir fruto na sua vida. O que vai produzir fruto na sua vida é a sua permanência. Eu tenho uma palavra no meu espírito para vocês no dia de hoje, algo que estive meditando durante essa semana. De fato, em muitos dos atendimentos que eu fiz nessa semana, mencionei a respeito disso, e o Espírito Santo agora ali me incomodou e falou: você vai começar a falar com o seu povo, com os seus filhos, aquilo que você ensinou para as outras pessoas durante essa semana. Então, eu quero que você vá comigo aí em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Diz assim, versículo 43. Quem está comigo, diga eu. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa hora que haja um alinhamento sobre o teu povo nessa manhã. Um alinhamento espiritual. Eu falo ao teu corpo nessa hora que se sujeite à sua alma, e a sua alma se sujeite ao teu espírito, e o teu espírito se sujeite à voz do Espírito Santo de Deus. Que toda semente que for liberada nessa manhã, ela vai cair em terra fértil, ela vai cair em um bom solo, e ela vai produzir frutos. E nessa hora, em nome de Jesus, na autoridade que me foi concedida, eu decreto que toda influência das trevas, querendo te perturbar, querendo te distrair, querendo trazer sonolência, querendo trazer mal-estar nessa hora, ou qualquer tipo de opressão ou letargia, saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Declaro nessa hora o seu coração aliançado ao coração do Pai, e as águas que fluem do trono de Deus venham a te purificar, venham a te lavar, venham a te redimir e venham a te renovar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. E assim também acontecerá a essa geração iníqua. Pode se assentar. Porque essa passagem especificamente veio ao meu coração, e ela está conectada com aquilo que o Espírito Santo me ministrou durante essa semana. Durante esses dias de atendimento, eu estive falando exatamente com as pessoas que eu estou em atendimento, algumas pessoas que estou em mentoria, falando a respeito dessa passagem. Diz que quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desérticos. Quem esteve aqui na semana anterior, diga eu. Nós fizemos na semana anterior um nível de libertação de todas as iniquidades relacionadas à nossa casa, nossa geração. Quantos lembram disso? Diga eu. E eu creio que você foi livre disso. Essa semana recebi muitos testemunhos e resultados decorrentes daquilo que aconteceu. Mas também recebi muitas outras notícias de pessoas que entraram no looping de confusão e de opressão espiritual, que foi exatamente a montanha se levantando para poder te intimidar. E é exatamente isso que acontece quando você passa por um processo
processo de libertação. A palavra de Deus diz, Jesus está dizendo que quando o espírito imundo não é um demônio, o espírito imundo é um espírito geracional. Eu não vou entrar aqui nisso agora, mas eu quero que você entenda que não é um demônio que você expulsa e fala, sai demônio. Um espírito imundo é um espírito que habita em toda uma linhagem familiar, habita em toda uma geração, habita em toda uma casa. Então não adianta você expulsar o espírito imundo sem antes você confessar a iniquidade. Primeiro você precisa confessar a iniquidade da sua família, da sua geração, para que o espírito imundo venha sair. Mas não para por aí. Diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele sai dessa pessoa, desse indivíduo. Diz a palavra de Deus que ele anda por lugares desérticos, por lugares áridos, buscando repouso. O que mostra que a ambiência de um espírito imundo é um ambiente desértico, um ambiente sem vida, um ambiente estéril, um ambiente escasso. E quando ele não encontra isso, diz que ele toma a decisão de voltar para a casa de onde saiu. Não voltar para esse indivíduo, mas voltar para a sua família, para a sua casa, para a sua linhagem. Quantos estão entendendo? Diga eu. E diz que quando ele volta, ele encontra essa casa varrida e adornada. E ele diz que vai trazer com ele 7 espíritos piores do que ele. E diz que o estado dessa pessoa é pior do que o primeiro estado na qual ela se encontrava. Porque a iniquidade faz isso. A iniquidade degenera as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa permanecer, diga comigo, permanecer com as portas fechadas, para que nenhum espírito imundo venha operar na sua geração. E eu não digo que vai afetar a sua vida. Quando eu digo a sua geração, pode afetar o seu cônjuge, como pode afetar os seus pais, como pode afetar os seus filhos, como pode afetar alguém da sua parentela. Mas um espírito imundo que sai, e eu creio que esse espírito imundo saiu da sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Esse espírito imundo saiu porque nós confessamos as iniquidades, mas nós precisamos permanecer com a porta fechada para que esse espírito imundo não volte. Porque quando ele não volta sozinho, ele volta com 7 espíritos piores. E aí acontece o que acontece muito com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Elas recebem um nível de liberdade em Cristo, um nível de libertação, e de repente algo acontece na vida delas e elas voltam com as mesmas práticas que elas realizavam antes delas conhecerem a Jesus. E não apenas isso, essas práticas voltam de uma forma mais distorcida ou de uma forma mais destrutiva. O que é isso? A operação de um espírito imundo. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora, porque eu senti essa semana que espíritos imundos tentaram rodear a sua casa. Talvez tentou rodear a sua vida, talvez tentou rodear a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, ou os seus pais, ou os seus irmãos. E eu quero dizer nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, que essa geração, a sua geração, a minha geração, a nossa casa espiritual, permanecerá com as portas fechadas para toda operação de espírito imundo. Por isso, nessa hora, fechamos todas as portas espirituais que deram legalidade para que espíritos imundos e outros 7 espíritos piores venham a destruir a sua vida. Você crê nisso? Quantos sentiram isso durante essa semana? Diga eu. Ok, isso acabou a partir de hoje. Mas você precisa fazer algo. Porque eu creio no mundo espiritual. A questão não é o poder do nome de Jesus não realizar isso. Porque há um poder no nome de Jesus e Ele realiza todas as coisas. Senão nós não acreditávamos, não iríamos acreditar no poder do nome de Jesus. E eu creio no poder do nome de Jesus. A questão não é essa. A questão é que quem abre
legalidade para a operação dos espíritos imundos somos nós mesmos. Então aí entra o que eu quero falar com você a partir de hoje. Pode se sentar. Para que você não seja atacado por espíritos geracionais ou por espíritos imundos, você precisa permanecer. Diga comigo, permanecer. Você precisa permanecer firme. Você precisa permanecer na fé. Você precisa permanecer vigilante. Você precisa permanecer desperto como um atalaia. Você precisa permanecer como filho de Deus e não dar legalidade para espíritos imundos entrarem na sua vida e te destruírem. Porque Jesus disse que quando eles entram, eles levam outros 7 piores. E quando levam outros 7 piores, a condição daquela pessoa se torna uma condição de degeneração. Essa pessoa, ela vai degenerando. Isso não vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, você não vai degenerar. Você vai ser restaurado a cada dia. Porque você vai permanecer. Diga, eu vou permanecer. E por que eu falo de permanecer? Agora sim, vai aí em João capítulo 15. João capítulo 15 e relata uma das últimas palavras de Jesus antes dele ascender aos céus. E ele começa a ensinar aos seus discípulos e também começa a orar pelos seus discípulos. E João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, no versículo 1, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Há pessoas que não produzem fruto, e as pessoas infrutíferas, o pai corta. As pessoas frutíferas, elas também são podadas, mas elas não são removidas. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você vai ser podado, mas não será removido. Qual é a condição de ser podado e não ser removido? Dar fruto. Você precisa dar fruto. E como você dá fruto? Jesus continua dizendo: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Eu declaro que você está limpo. Toda mentira das trevas nessa hora na sua mente não prevalece. Você está limpo por causa da palavra liberada sobre você. Mas Jesus disse algo. Diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Jesus disse: olha, se você for infrutífero, você vai ser cortado. Mas se você for frutífero, você produzir fruto, você der resultado, você vai ser podado. Qual é a condição entre ser cortado e ser podado? Você produzir fruto. Como nós produzimos fruto? Jesus mesmo responde. Jesus disse: permanecei em mim. A única condição de você ser uma pessoa frutífera é permanecendo em Jesus. Levante as suas mãos e declare para os céus: eu vou permanecer. E Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aí você vê uma via de mão dupla. Não é que Jesus vai permanecer em você e você vai permanecer em Jesus. É quando você decide permanecer em Jesus que Ele corresponde e permanece em você. E Ele diz: uma videira, todo ramo que não está ligado, não está enxertado a essa videira, não pode produzir fruto. Então, se você não permanecer em mim, você também não poderá produzir fruto. No versículo 5 diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se você permanece em mim e eu em você, você dará muito fruto. Sem mim, nada
podeis fazer. Deixa eu te falar algo. Você quer fazer muita coisa pelo seu braço, pela força do seu braço, ou às vezes você acha que você tem uma capacidade de uma inteligência e uma capacidade, né, aguçada ou elevada. Deixa eu te falar algo. Você não consegue produzir nada na sua vida se você não permanecer em Jesus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, será cortado. Eu declaro nessa hora que você permanecerá em Jesus. Você é um ramo que permanecerá na videira. Você não vai ser lançado. Você não vai ser cortado. Você não vai ser expulso. Você produzirá fruto. Versículo 6: e como ramo se secará, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quando você permanece em Jesus, você pode pedir qualquer coisa e isso acontecerá, porque o fato de você permanecer vai produzir fruto na sua vida. O que vai produzir fruto na sua vida é a sua permanência. Eu quero dizer que se você está atravessando por desafios, por dificuldades ou por algum tipo de resistência, a chave para você enfrentar tudo isso e ter as respostas às suas orações, que é o que Jesus está dizendo: vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Quantos querem ter respostas às suas orações? Diga eu. O fato de você ter as respostas às suas orações não está relacionada à quantidade de oração que você faz, está relacionada à sua permanência em Jesus. Diga: eu vou permanecer. Então você pode sofrer resistência, mas você vai permanecer. Você pode sofrer dificuldades, mas você vai permanecer. E permanecer é você manter conectado à videira. Permanecer no contexto grego significa você estar presente, significa você estar constante, significa você não perecer. Aquele que permanece, ele vence. Aquele que não permanece em Jesus, ele vai perecer. E não apenas isso, ele vai ser lançado no fogo, ele vai ser lançado fora, ele vai ser queimado. Então você precisa permanecer. Deixa eu te dizer algo: não é como você começa que conta as coisas na sua vida, é como você permanece e como você termina. Eu declaro nessa hora que você não vai desistir, você vai permanecer conectado à videira que é Cristo. E você conectado à videira que é Cristo produzirá muito fruto. E tudo aquilo que você pedir a Ele, você irá receber. Então você precisa hoje aprender a permanecer. Nós estamos numa era onde as pessoas, elas são descartáveis. Não apenas as pessoas, as coisas também estão sendo descartáveis. Elas não são duradouras. E permanecer implica em você ser duradouro, em você durar no tempo, em você permanecer, em você continuar sendo essa pessoa que está sendo nutrida pela videira. Então, pare de ser descartável no reino de Deus. Você precisa ser uma pessoa que dure no tempo. Você precisa ser uma pessoa que se mantém. E hoje você vai aprender 4 passos para você permanecer e vencer as batalhas da sua vida. Quantos querem permanecer e produzir fruto? Diga eu. Quantos querem permanecer e tudo que pedir ao Pai você receberá? Diga eu. Quantos querem permanecer e receber a seiva da videira que é Cristo e produzir uma transformação e gerar muito fruto e que esse fruto permaneça? Diga eu.
então você precisa permanecer. E há 4 passos que a palavra de Deus nos dá para nós permanecermos. Vai aí em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6. Pedro 5, no versículo 6. E essa foi uma palavra profética que o Espírito Santo me deu nessa madrugada. E foi muito direcionada, porque eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar: há muitas pessoas que precisam permanecer em mim, porque virão adversidades, virão desafios, virão muitas vezes resistência, e se elas não permanecerem em mim, elas não produzirão os frutos necessários para vencerem nesse tempo. Eu quero te dizer que a palavra de ordem no dia de hoje é permaneça. E permanecer biblicamente implica em você perseverar, implica em você continuar, implica em você se fortalecer, implica em você permanecer nas bênçãos de Deus e na presença de Deus. Se você não permanece em Cristo, você perde seu valor. Porque aquele que não permanece na videira, ele é cortado e ele é lançado fora e é queimado no fogo. Eu declaro que você não vai perder o seu valor. Eu declaro que você não se secará. Eu declaro que você não será queimado pelo fogo das trevas. Eu decreto nessa hora que você irá perseverar, permanecer em Cristo e Ele permanecerá em você. Permanência é constância, permanência é determinação. Hoje, casamentos não querem mais permanecer. O número de divórcios é extremamente elevado. A partir dos 2 anos de casamento, as pessoas não conseguem permanecer nem 2 anos casados. Mas nessa casa aqui, eu declaro que o seu casamento permanecerá. Seu casamento perseverará. Seu casamento se manterá de pé. Por isso você precisa decidir ser constante. Por isso você precisa continuar. Por isso você não pode desviar do seu propósito. E eu já quero falar algo, porque nessa sexta-feira temos conexão de casais. Eu quero todos os casais aqui, porque eu vou estar aqui falando com você. Essa sexta-feira é comigo. Nós vamos conversar assim, ó, bem às claras. Porque vocês estão deixando espíritos imundos entrarem na casa de vocês. E isso vai acabar. Porque vocês vão entender o processo de permanecer em Cristo. 4 passos para vocês permanecerem e vencerem as batalhas da vida. 1 Pedro 5, no versículo 6. Quem está comigo, diga amém. O apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios ou equilibrados, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que significa isso? A mesma coisa que Jesus falou: quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele não encontrando um lugar para permanecer, ele quer voltar à casa da onde ele saiu. Quem é esse espírito imundo? É um emissário das trevas, enviado pelo próprio adversário que está aí ao seu redor. Deixa eu te falar algo: o diabo não esqueceu de você. O diabo está ao seu redor, rugindo como leão. Ele não é leão, mas ele tenta te intimidar através do rugido falso dele. E muitas pessoas caem nisso. Mas qual é a intenção do adversário? Te tragar, te abocanhar, te destruir. Deixa eu te dizer algo, você precisa vigiar. O apóstolo Pedro diz: vigiai, sede sóbrios. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: seja equilibrado.
Tem muitas pessoas desequilibradas no dia de hoje. Pessoas que tomam decisões precipitadas. Pessoas que não pensam para decidir. Pessoas que vivem baseadas em suas emoções. Pessoas que não oram. Pessoas que não lançam a sua ansiedade diante de Deus. Pessoas que não querem receber o cuidado de Deus. E pessoas que não se humilham diante de Deus. Por isso o apóstolo Pedro diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele venha a elevar vocês. Lancem sobre Ele a ansiedade, para que você não fique perturbado, para que você não fique desequilibrado, para que você venha a receber o cuidado de Deus. Seja sóbrio, seja equilibrado, seja moderado, tenha domínio próprio e não demônio próprio. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Tenha domínio próprio, seja moderado e aprenda a vigiar. Deixa eu te falar algo, não é tempo de você dormir, é tempo de você vigiar, porque as trevas não dormem. Essa semana mesmo, no dia 31 de outubro, haverá muitas coisas demoníacas sendo feitas nos cenários espirituais ao redor do mundo, e você precisa vigiar, porque às vezes você vai ser tragado pelas trevas e você não vai saber como ou o que aconteceu, mas é porque você deixou de vigiar. Para você vigiar, você precisa permanecer. Diga comigo, permanecer. E o apóstolo Pedro continua ensinando para a gente, e ele diz: ao qual resistir firmes na fé. Resistir não é você suportar. Resistir não é você tolerar. Resistir não é você segurar o peso. Resistir é você confrontar. É você dizer à montanha: saia daqui e passa para acolá. Isso é resistir firme na fé. Você vai ter coragem para resistir nessa temporada em nome de Jesus. E no versículo 10, o apóstolo Pedro fala: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro diz: olha, e o mesmo Deus de toda graça, nós estamos debaixo dessa graça divina, Ele te aperfeiçoe. Diga comigo, aperfeiçoe. Diga comigo, confirme. Diga comigo, fortaleça. Diga comigo, estabeleça. Quais são os passos para você permanecer firme na videira que é Cristo? Quais são os passos para você avançar? Quais são os passos para você não ser cortado da videira e ser queimado ou ser lançado fora? Você precisa, primeiro, ser aperfeiçoado. Segundo, você precisa ser firmado ou confirmado. Terceiro, você precisa ser fortalecido. Quarto, você precisa ser estabelecido. Então eu declaro, assim como o apóstolo Pedro, que o Deus de toda graça, ao qual em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois de você ter padecido por algumas aflições, Ele mesmo venha a te aperfeiçoar, Ele mesmo venha a te firmar na rocha, Ele mesmo venha a te fortalecer, Ele mesmo venha a te estabelecer. Que você seja aperfeiçoado, que você seja firmado, que você seja fortalecido e que você seja estabelecido em nome de Jesus. Coloque a mão aí sobre a pessoa que está do seu lado, sobre o ombro dela, e diga para ela: eu oro em Cristo Jesus para que você seja aperfeiçoado, confirmado, fortalecido e estabelecido em Cristo Jesus. Amém? Ok, o que significa primeiro ser aperfeiçoado? O primeiro passo é você ser aperfeiçoado. Quando nós falamos de aperfeiçoamento, nós vamos nos remeter a Efésios capítulo 4, que diz que o mesmo Deus que ascendeu é o mesmo Jesus
é o mesmo Jesus que ascendeu aos céus e liberou dons aos homens. E a uns deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aí nós vemos a palavra aperfeiçoar, assim como o apóstolo Pedro falou. E o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar no grego é a palavra catartizo. E catartizo significa capacitação, significa treinamento, significa ajuste, significa equipar. Não há como você frequentar uma igreja local. Você precisa pertencer a uma família espiritual. Porque quando você pertence, você é aperfeiçoado, você é treinado. Aperfeiçoamento significa você estar disposto a mudar. E a minha pergunta é: você está disposto a mudar? Porque muitos de nós abrimos brecha para espíritos imundos, porque não estamos dispostos a largar os velhos hábitos, as velhas coisas, a velha estrutura para trás. E para você ser aperfeiçoado, você precisa estar disposto para a mudança. Aperfeiçoamento significa alinhamento. E nós gostamos muito dessa palavra aqui na nossa família. Mas o que é alinhamento? Alinhamento nada mais é do que a junção de um osso com outro osso. Quando você junta, quando você une, quando você ajusta um osso com osso, você produz um alinhamento. Então, um alinhamento vem através de um posicionamento que você tem no corpo de Cristo. Por isso que eu disse que para você ser aperfeiçoado, você não pode frequentar uma igreja, você precisa pertencer, porque quando você pertence, você passa por um alinhamento e você é posicionado no corpo de Cristo. Então há um poder no alinhamento, há um poder que é destravado quando você decide entrar em alinhamento. Quando você entra em alinhamento, você é aperfeiçoado e algo acontece na sua vida. Efésios 4 diz: para o aperfeiçoamento dos santos. Quantos santos há nesse lugar? Para a obra do ministério. Outra versão diz: para o desempenho. O que é desempenho? Performance. Muitos hoje falam de você performar. Você precisa performar no seu local de trabalho. Você precisa performar na sua vida. Você precisa ter um desempenho. Você precisa alcançar um novo nível de performance, um novo nível de resultado. Mas deixa eu te dizer algo. Biblicamente, você não tem como ter uma performance se você não é aperfeiçoado. Então, o alinhamento, ele faz você crescer. O alinhamento, ele desenvolve uma nova performance em você. Eu declaro que a sua permanência vai te aperfeiçoar e você irá crescer nesse tempo. Sem alinhamento não há performance. Sem alinhamento não há desempenho. Sem alinhamento não há crescimento. Então, para você permanecer, você precisa ser aperfeiçoado. Deixa eu te dizer algo. O que te sustenta não é essa reunião de domingo. O que te sustenta é a sua vida com Deus durante todos os dias da semana. Não é essa reunião de domingo. A reunião de domingo, que é a congregação dos santos, é para nós gerarmos uma atmosfera maior, para que juntos possamos atrair a glória de Deus e recebermos uma nova medida para resistirmos firmes na fé. Mas você não vai resistir firme na fé na reunião de domingo. Você vai resistir firme na fé, você vai mostrar o seu aperfeiçoamento, você vai ser aperfeiçoado
é lá, ó, de segunda a sábado, na sua casa, no seu local de trabalho, com os seus amigos, quando você estiver fechando um negócio. É lá que você vai ter o resultado que você precisa. Mas você só tem esse resultado quando você passa por um alinhamento. Então você precisa ter uma vida com Deus. Deixa eu te dizer algo. O seu relacionamento com Deus não é você fazer as coisas para Deus. Porque muitas pessoas acham que o fato de você fazer as coisas para Deus, o fato de você servir a casa, o fato de você estar participante aqui, você está tendo um relacionamento com Deus. Não, não, não. O seu relacionamento com Deus é você passar tempo com Deus. Aí eu te pergunto, como você está com o seu tempo com Deus? Você tem orado? Você tem buscado a presença dEle? Você tem recebido da seiva? Porque Jesus disse, permanecer em mim. Se você não permanece nele, se você não busca relacionamento com ele, você não vai conseguir resistir e não vai permanecer na sua vida. Então o que importa não é como você veio para Cristo. O que importa é como você permanece em Cristo. Porque você pode vir para Cristo, todos nós viemos para Cristo. Mas a questão não é essa. A questão é como você permanece em Cristo. Vocês estão permanecendo em Cristo. Porque se você permanece em Cristo, pode vir a poda, porque a poda vem. Mas você produz mais fruto quando a poda vem. A questão é que as pessoas estão achando que elas estão sendo podadas por Deus, mas elas não estão sendo podadas, elas estão sendo cortadas, porque elas estão se tornando cada vez mais infrutíferas. Então, olho, se você não está produzindo mais fruto, você não está sendo podado, você está sendo cortado. Aí é o perigo. Aí você tem que correr para receber a seiva da videira. Por isso que aperfeiçoamento, que é o primeiro passo para você permanecer, implica num alinhamento. E sabe o que é alinhamento? Aliança. Quando você entra em aliança com Deus, você recebe da vida de Deus. E você recebe da vida de Deus, você começa a crescer. É igual um ímã. Um ímã e uma barra de ferro é composto pelo mesmo material, mesmo modelo, mesmo tamanho. Qual é a diferença? A diferença entre um ímã e uma barra de ferro é que no ímã as moléculas estão o quê? Alinhadas, vibrando na mesma frequência. E quando elas vibram na mesma frequência, há um poder que é liberado. E aí ela deixa de ser uma barra de ferro e se torna um ímã. Você é uma barra de ferro ou você é um ímã? Você está num processo de alinhamento? Ou você é apenas uma barra de ferro perdida, sem vida, sem valor no corpo de Cristo? Quando você está num processo de aperfeiçoamento, você permanece e você cresce. Aí você vê a importância de um alinhamento. Quando Deus estabeleceu o protótipo do tabernáculo, Ele diz, vocês vão colocar o tabernáculo e vocês vão colocar as tribos localizadas de maneira ordenada. Um trio para cada lado. E vocês vão, e ele determinou qual tribo estaria em cada lado. Por quê? Porque ali viria a glória dele se manifestando. O alinhamento produz a manifestação da glória de Deus. Por isso você precisa estar aperfeiçoado. Primeiro passo para você permanecer em Cristo, você precisa ser aperfeiçoado. Você precisa entrar em alinhamento. Alinhamento desata o poder de Deus. E eu declaro que a partir de hoje você decide ser alinhado. Agora deixa eu te dizer algo. Alinhado não é você ser massacrado. Tá? Eu quero esclarecer bem isso. Ah, é porque agora eu estou sendo alinhado. Não, alinhamento não é você ser massacrado. Alinhamento é você receber a vida de Deus. Alinhamento é você ser potencializado. Alinhamento é você ser ajustado para produzir mais fruto. E quem quer produzir mais fruto? E quem quer que esse fruto permaneça? Então você precisa ser aperfeiçoado. Um lugar mais seguro para nós estarmos é debaixo do alinhamento divino. É debaixo da vida de Deus. Passo número 2. O apóstolo Pedro diz, eu oro para que o Deus de toda graça,
em Cristo Jesus te chamou para a sua eterna glória, te aperfeiçoe, te alinhe, mas Ele também te confirme. Diga comigo, firme. Você não precisa apenas estar alinhado ou aperfeiçoado, você também precisa estar confirmado. E o que é confirmado? Confirmado aí no grego significa você ser constante, você ser firme, você ser estável. E o estável aqui não é um perfil comportamental ou um temperamento. O estável aqui é o que diz Tiago 1 no versículo 8, diz que o homem inconstante, ele possui uma mente dividida em todos os seus caminhos. Na NVI diz, alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então você precisa ser estável, constante, ao invés de você ser instável. O que o apóstolo Pedro estava orando? Para você permanecer, você precisa ser aperfeiçoado. Catartizo, osso com osso, um imã que alinha as suas moléculas para liberar o poder sobrenatural de Deus. Você precisa ser alinhado, mas também você precisa ser firme, você precisa ser confirmado, você precisa ser estável. E uma pessoa estável não é uma pessoa lerda, uma pessoa estável é uma pessoa que não é inconstante em todos os seus caminhos. Não é aquela pessoa que decide uma coisa hoje e decide outra coisa amanhã. Não é aquela pessoa que tem uma mente dividida. Ora pensa numa coisa, ora pensa em outra. Você precisa ter uma estabilidade emocional para você permanecer em Cristo. Você precisa ter uma constância. E quando você não é constante, você alimenta algo no seu coração, que é a incredulidade. Muitas pessoas que não têm fé, ou muitas pessoas que estão fracas na fé, são pessoas inconstantes, são pessoas que têm a mente dividida, porque elas não sabem se acreditam realmente que Deus falou para elas, e elas não sabem se realmente esse é o caminho a tomar. Então deixa eu te falar algo, a dúvida, ela abala o seu coração, a dúvida faz você andar nos seus caminhos de forma tortuosa, e eu declaro nessa hora que a fé venha sobre o seu coração, com certeza e com convicção. O que é convicção? Convicção é constância. Então você me diz que você tem fé quando você mostra a sua constância em Deus. Você está sendo constante ao orar? Você está sendo constante ao buscar a palavra? Você está sendo constante ao buscar o aperfeiçoamento? Então, você precisa entender que não pode ter uma mente dupla, uma mente dividida, ou um ânimo dobre, ou ser instável, ou ser inconstante nos seus caminhos. Deixa eu te dizer algo, a inconstância, ela vem do coração. A inconstância revela o seu coração. Muitos casamentos hoje estão inconstantes. Por quê? Porque ora estão no auge da paixão e ora estão no auge da destruição. Um dia você fala, ai, eu sou apaixonado por essa mulher, ai, eu sou apaixonada por esse homem. E no outro dia fala, ai, eu quero desfazer desse casamento. Inconstante. Uma pessoa inconstante. O que mantém o seu relacionamento conjugal não é o nível de paixão que você tem, é o nível de constância, é o nível de decisão diária, é o nível de constância no seu coração. Deixa eu te dizer algo, você decidiu casar com essa pessoa, e eu estou falando aqui para os casais casados, você decidiu casar com essa pessoa, então, meu esposo falava isso, mantenha firme aí suas calças, até o fim, porque essa foi a sua decisão. Independente das condições que você esteja enfrentando, você tomou essa decisão e você precisa perseverar na sua decisão. Você precisa ser constante na sua decisão. Sabe por quê? Porque toda pessoa indecisa é uma pessoa perturbada. Você vai conversar com uma pessoa perturbada, ela fala uma coisa para você, 2 minutos depois ela fala outra, 5 minutos depois ela fala outra, 10 minutos depois ela fala outra. E você sai dessa conversa, você sai perturbado, sim ou não? Você sai confundido.
Por quê? Porque essa pessoa ela está inconstante. Ela vive altos e baixos na sua vida e ela não sabe qual caminho seguir. Então a indecisão, ela traz perturbação na sua vida. E eu decreto que toda indecisão é quebrada agora na sua vida em nome de Jesus. Toda indecisão que está trazendo perturbação nas suas decisões é anulada agora em nome de Jesus. Você vai permanecer constante. Você vai permanecer na integralidade da sua mente. Você não vai ter pensamentos divididos. Você não vai ter uma mente dividida. Você não vai ser um esquizofrênico, um bipolar espiritual. Você vai ser um homem e uma mulher que irão resistir firme na fé. E eu digo que toda a confusão que estava trazendo loucura à sua vida nessa hora, saia da sua mente em nome de Jesus. Uma pessoa instável, uma pessoa que não é confirmada, uma pessoa que não é firmada, é uma pessoa que vive em confusão. E por que ela vive em confusão? Porque ela não tem visão de futuro. Declaro que os seus olhos se abram para você começar a visualizar o seu futuro em nome de Jesus. A vontade do Pai é que você seja aperfeiçoado. A vontade do Pai é que você seja confirmado, que você seja firme, que você seja estável, que você seja constante, que você seja inabalável. Que você não seja um homem ou uma mulher movido pelas circunstâncias, pelo desafio na sua vida. Diga comigo, aperfeiçoamento. Diga comigo, firmeza. O terceiro passo que o apóstolo Pedro orou, ele diz: eu oro para que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou para para a glória eterna, te aperfeiçoe, te confirme e te fortaleça. Diga comigo, fortalecimento. Fortalecimento ou fortificar aí, de acordo com cada versão, significa você se tornar forte, significa você fortalecer a sua alma. Veja, quando você é treinado, é capacitado, quando você entra em alinhamento, quando você permite ser aperfeiçoado, você começa a ser estável, a ser firme. Mas não apenas isso, a sua firmeza vai trazer força sobre você. Por isso que é degrau por degrau. Vai trazer força sobre você, vai fortalecer a sua alma. Provérbios 24:10 diz assim: se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua dor é pequena. O que significa isso? Se você se mostra instável no dia da angústia, você não tem força na sua vida. Se você se mostra inconstante nos seus caminhos, se você não sabe qual decisão tomar, se você é incrédulo no dia da angústia, você está mostrando a sua fraqueza. Eu declaro que a partir de hoje os filhos dessa casa serão fortalecidos, serão animados, serão fortalecidos em Cristo Jesus. Mas nos mostra algo, que é na angústia, é na dor, é no desafio, é na crise, é na resistência que vai revelar de que material tu é feito. Então você está enfrentando circunstâncias, se você estiver sendo podado, é ali na poda que vai mostrar qual material você é feito. Porque é ali na poda que você vai mostrar toda a sua força para gerar um outro ramo e produzir mais frutos ainda. Mas se você não tem um alinhamento, uma comunhão com Deus, quando você for cortado, você vai secar. É o que Jesus disse. Você vai morrer. Você não vai produzir fruto algum. Então alegre-se. Porque está difícil? Tá. Eu sei que está difícil. Eu sei porque eu tenho orado por você. E eu sei porque muitas vezes nós temos conversado. Eu sei que está difícil. Mas eu quero dizer que estamos ombro a ombro aqui, ó. E eu quero te dizer hoje, não desiste não. Não desiste não, porque a poda para você produzir mais fruto. Por isso eu estou hoje aqui, como líder espiritual dessa casa, levantando as minhas mãos como o apóstolo Pedro para dizer: seja alinhado.
venha ser confirmado e seja fortalecido. Levante as suas mãos nessa hora. Eu declaro fortaleza espiritual sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro nessa hora uma nova medida de fortalecimento na sua alma, uma nova medida de ousadia, uma nova medida de coragem, uma nova medida de força. Você irá crescer em força. Eu declaro que a sua capacidade de resiliência irá aumentar. Eu estou dizendo nessa hora que pode vir dificuldades, mas você vai acelerar na sua capacidade de recuperação. Você vai superar obstáculos cada vez mais rápidos, porque você está sendo fortalecido hoje pela força do Senhor. O Senhor te fortalece. O Senhor nessa hora traz um novo ânimo, um novo vigor. Eu declaro que a fortaleza do Senhor vem sobre você como uma armadura nessa hora em nome de Jesus. Eu decreto que se você confia no Senhor, você é como um monte de Sião inabalável. Você é uma pessoa inabalável. Essa é a promessa do Senhor para você. Nada irá te abalar. Você vai permanecer intocável. Você vai permanecer inabalável. Você vai permanecer invencível. Você vai ser resiliente. Essa é a vontade do Senhor. A partir de hoje, você vai crescer na força do Senhor. E você vai permanecer firme. E vai permanecer fortalecido. Em nome de Jesus. Seja fortalecido em nome de Jesus. Efésios 6 diz que para nós resistirmos o dia mau, nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu declaro nessa hora que você vai resistir cada dia mau, porque você está sendo fortalecido a partir de hoje, na força do Senhor. Não é na força do seu braço, é na força do Senhor. É o Senhor quem te fortalece. Por isso a palavra de Deus diz: não é por força nem é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade intelectual ou mental ou emocional, é pela fortaleza do Espírito Santo sobre a sua vida. Os dias são maus, os processos são duros, mas você precisa ser aperfeiçoado, você precisa ser confirmado, estável, e você precisa ser fortalecido. Quarto passo, o apóstolo Pedro levantou as suas mãos e disse que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, te aperfeiçoe, te confirme, te fortaleça e te estabeleça. A palavra estabelecer aí no grego significa permanecer. A palavra estabelecer significa você estar fundamentado, você está alicerçado. Hebreus 6,15 diz que Abraão, depois de permanecer com paciência no Senhor, ele alcançou a promessa. Sabe o que acontece? Muitas pessoas elas entram em processo de alinhamento, muitas pessoas elas começam a ter até uma firmeza espiritual, são mais estáveis, estão amadurecendo no espírito e elas recebem até uma fortaleza sobrenatural, mas elas não permanecem. E se você não permanece, se você não é estabelecido, você não alcança a promessa. Se você não permanece na videira, você não produz fruto. Se você não permanece, tudo aquilo que você pede ao Pai, você não vai receber, porque você não permanece. Então, estabelecer aí é você permanecer. E o que é permanecer? É perseverar. É a habilidade que você tem de seguir adiante, seguir em frente, mesmo quando há desafios, quando há dores, quando há atrasos, quando há empecilhos, quando há crises. Perseverar, permanecer, seguir adiante, ser determinado, ter uma constância, ter uma persistência no mundo espiritual. Salmos 31, no versículo 23 diz: o Senhor preserva aquele que é fiel. Por isso, sede forte, revigore-se o vosso coração, vós
todos que permanecem no Senhor. Quando você permanece no Senhor, o seu coração é fortalecido. Quando você permanece no Senhor, você sabe que é por Ele e não é por você. Você sabe que há algo maior que faz você permanecer. Você sabe que há algo maior que faz você não desistir. Há algo maior que faz você ser perseverante. E você permanecer não é você reagir a algo. Permanecer é você estar em constante ação, em constante determinação, em constante força, em constante coragem. Agora, o apóstolo Pedro diz: eu oro para que você não seja apenas alinhado. Muitas pessoas estão apenas no nível de alinhamento. Outras já passaram para entrar num nível de estabilidade espiritual, de maturidade espiritual. Outras estão sendo fortalecidas. Mas eu quero te dizer que todos dessa casa chegarão a ser estabelecidos na presença do Senhor. Você vai ser enraizado, você vai ser firmado na rocha, você vai permanecer, você vai ser perseverante. Aquele que persevera alcança a promessa. Aquele que persevera recebe galardão. Aquele que persevera tem a ação completa. Uma das passagens que fez mais sentido em toda a minha vida é a passagem que está em Tiago 1, no versículo 2 a 4. Essa é a passagem da minha vida. Diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria passardes por várias provações. Quem está passando por alguma provação em alguma área da sua vida, você precisa ser alegre. É isso que o Tiago diz. Tenha alegria por você estar sendo provado. Como assim, apóstola? É uma vergonha, é uma humilhação. Quando você é aperfeiçoado, quando você é amadurecido, constante, quando você é fortalecido, você libera a alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então você consegue permanecer no meio das provações. No versículo 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé. O que é a aprovação da vossa fé? É você ser podado. Quando você é podado, a sua fé está sendo provada. Quando você é podado, o Pai quer ver se você vai vir com mais força para produzir fruto, ou se você vai ser lançado fora. Então, todos nós, como filhos de Deus, iremos passar por provações. Não gostei dessa palavra não, apóstola. Então, receba essa palavra no seu coração. Em algum momento da sua vida, você vai passar por provação. O foco tem que estar na sua provação? Não. O foco é você saber que a provação da sua fé, uma vez confirmada, o que é confirmada? O apóstolo Pedro orou que você seja aperfeiçoado, que você seja confirmado. Quando a aprovação da sua fé é confirmada, ou seja, quando você permanece estável, quando você permanece firme na sua fé, quando você resiste na sua fé, Tiago diz, vai produzir perseverança. Quando você é confirmado, quando você é aperfeiçoado, quando você é fortalecido, você alcança perseverança. Mas Tiago não para por aí. Tiago diz, e a sua perseverança, ela tem que ter uma ação completa. Sabe o que significa isso? A sua perseverança tem que ser permanente. Ah, eu sou perseverante. Aí passa 2 meses e você deixa de ser perseverante. Isso não é perseverança. Perseverante é você ter uma ação completa. É aquilo que Deus prometeu para você, você vê o cumprimento na totalidade na sua vida, ou pelo menos na sua geração. Isso é você ser perseverante. Isso é você permanecer. E qual é o resultado disso? Tiago diz, a perseverança, ela tem que ser permanente para que você seja perfeito, íntegro e em nada deficiente. Ou seja, para que você possa permanecer maduro e não possa perder nada na sua vida. O que é uma pessoa deficiente? É uma pessoa que perdeu alguma habilidade na sua vida. Eu quero declarar que a sua permanência vai produzir fruto e o seu fruto não vai ser deficiente. O seu fruto vai permanecer. O seu fruto vai permanecer. Quando você permanece,
você alcança a bênção do Senhor. Quando você permanece, você tem uma perseverança completa. Agora, para terminar, fique de pé aí no seu lugar. Como, de fato, você pode permanecer? Porque o apóstolo Pedro orou para que você seja aperfeiçoado, para que você seja confirmado, para que você seja fortalecido, para que você seja estabelecido, para que você permaneça. Como você deve permanecer? A chave da sua permanência é você estar conectado à videira. Como você se conecta à videira? Através das orações. Como está a sua vida de oração? A chave da sua permanência em Cristo, a chave do seu estabelecimento ou do seu fundamento em Cristo são as suas orações. Por isso que Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. É a oração que vem trazer a permanência na sua vida. Então, como que eu permaneço, apóstola? Quando você ora mais. A oração é a chave. A oração é a chave da sua permanência. A oração que move a Deus é uma oração permanente. Por isso a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Ou seja, ore com permanência. Todo sucesso na vida de uma pessoa, todo desempenho, todo fruto, todo resultado vem através de uma vida de oração. Você precisa crescer na sua vida de oração. Sabe por que você está enfraquecido? Sabe por que você está caindo em ciclos? Está abrindo brechas para espíritos imundos? Porque você não está desenvolvendo uma vida de oração. Você está desenvolvendo uma vida de rede social. Você precisa permanecer em oração. É a oração que vai fortalecer a sua fé. É a oração que vai fazer você ser alinhado. É a oração que vai fazer você ser confirmado. É a oração que vai fazer você ser fortalecido. É a oração que vai fazer você ser estabelecido. A chave de você permanecer é a vida de oração. Por isso que Jesus disse: se você permanece em mim e eu permaneço em você, pode pedir o que você quiser e isso vai ser feito. Por quê? Porque quem permanece em Cristo já tem uma vida de oração com Ele. Não é que você vai vir uma vez e ter uma comunhão com Deus uma vez por mês e olhe lá e aí vai dizer: eu queria te pedir, por favor, que libere esse recurso para mim. Não, porque você desenvolveu uma vida de alinhamento, uma vida de confirmação, uma vida de maturidade, uma vida de fortalecimento, uma vida de estabelecimento, uma vida de oração. Então Ele te conhece, assim como você conhece Ele. E Ele diz: o que você pedir vai ser feito. O que você pedir vai ser feito. Então por que, apóstolo, eu não recebo as respostas às minhas orações? Porque você não permanece. E por que você não permanece? Porque você não ora. Porque você está fraco. Porque você não permite ser aperfeiçoado, não permite entrar em alinhamento, porque você não é confirmado, porque você não mantém estabilidade, você vive numa mente confundida. E sabe por que as pessoas entram em confusão? Porque elas deixam de orar. Vai ver uma pessoa que ora, é uma pessoa que está alinhada, porque a mente dela está cheia da salvação de Cristo. E uma mente cheia de salvação não é uma mente cheia de confusão, é uma mente cheia dos pensamentos de Deus. Então ela sabe o que ela tem que pedir e sabe o que ela tem que decidir. A sua vida de oração é que vai fazer você permanecer. E eu quero te dizer algo, eu quero terminar com isso. A palavra de Deus diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
O que mostra isso? Que Elias, o grande profeta, todos nós olhamos, né? A história de Elias, fez descer fogo dos céus, ele foi elevado num redemoinho, ele liberava, abria os céus e os céus eram abertos, fechava os céus com a sua palavra e os céus eram fechados. Ele enfrentou Jezabel, ele enfrentou os carros de Acabe, ele entrou em aceleração, ele era um homem sobrenatural. Mas a palavra de Deus diz em Tiago que Elias, ele era sobrenatural, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias tinha tentações, assim como você e eu temos. Elias, ele não era Deus, Elias era humano. Elias enfrentava dificuldades na sua vida. Elias, ele, por ouvir um pensamento e uma voz da serpente, ele foi parar dentro de uma caverna em depressão. Mas algo fez diferença na vida de Elias, e é o que vai fazer diferença na sua vida. Diz em Tiago 5 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que significa isso? Elias era um homem assim como você, assim como eu. Essa semana foi difícil? Foi difícil, apóstola. Essa semana o inferno se levantou. Essa semana só eu e Deus sabemos o que nós enfrentamos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas sabe qual foi a chave para Elias permanecer? Diz que Elias orou. Diz que Elias orou. Diz que Elias orou. A chave de uma vida sobrenatural é a oração permanente. Elias era um homem de oração. E eu oro para que nessa casa se levantem homens e mulheres de oração. Nós temos essa linhagem. Nossa profeta Maria Eugênia, que hoje está na glória, ela era uma mulher de oração. O apóstolo Fernando era um homem de oração. A minha mãe é uma mulher de oração. Nós carregamos isso. E por que eu estou falando isso? Porque fazia parte da minha casa. E como líder espiritual aqui, eu quero gerar homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que se colocam na brecha, que vejam a terra produzir fruto, veja o céu liberar a chuva, através da vida de oração. É a sua vida de oração que vai fazer você permanecer. É a sua vida de oração que vai fazer você não desistir. É a sua vida de oração. Se você for ver a história de alguns dos líderes que nós temos aqui nessa casa, você vai ver que o que fez eles permanecerem foi uma vida de oração. Foi uma vida de oração. Foi fácil? Não. É fácil? Não. Será fácil? Não. Mas quando nós temos uma vida de oração, nós permanecemos conectados à videira. E temos uma garantia. Qual é a garantia? Tudo que pedirdes ao Pai vos será feito. Qual é a garantia? Se você permanece em mim, todas as orações que vocês fizerem, porque vão ser orações conectadas ao meu coração, elas serão respondidas. Eu declaro que as suas orações serão respondidas. Se você estava sendo cortado ao invés de ser podado, nessa hora eu declaro que você é enxertado à videira. E você começa a receber da vida de Deus. Nessa hora, liberando uma seiva sobre esse ramo seco. Sobre essa vida espiritual que estava endurecida. Sobre esse esqueleto religioso que você estava carregando. Eu falo que a vida de Deus comece a fluir nessa hora no seu espírito, de uma forma potencializada em nome de Jesus. Eu falo ao seu espírito nessa hora, que ressuscite, que receba da vida de Deus, a vida zoe de Deus, a vida energética, a vida que é liberada da seiva da videira que é Cristo Jesus, e que você comece a permanecer. Declaro nessa hora que você
você não é um galho cortado, você é um ramo enxertado na videira. Declaro nessa hora que você entra em alinhamento com a videira verdadeira. Eu decreto que você permaneça nele e Cristo vai permanecer em você. Eu declaro nessa hora que você vai produzir fruto, porque a vida de Deus começou a fluir agora. E eu digo que você é aperfeiçoado, que você é confirmado, que você é fortalecido e que você é estabelecido. Que a sua vida de oração é estabelecida. Que você se torne um homem, uma mulher de oração. Declaro nessa hora permanência na sua oração. Assim como Elias foi o homem persistente em oração, você é um homem, você é uma mulher persistente em oração. Oração é alinhamento, oração é confirmação, oração é fortalecimento, oração é estabelecimento. Você irá permanecer. A oração do justo é poderosa e produz efeitos. Você vai produzir fruto, você vai permanecer nele e o seu fruto vai permanecer. Em nome de Jesus, eu declaro nessa hora chuva sobre a sua vida e eu declaro que a sua terra produza fruto em nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas mãos. Se você tem as línguas do Espírito, você agora vai começar a orar. Levante aí, entre em comunhão com Deus, entre em oração, seja fortalecido, seja firmado, seja revigorado. Agora seja liberto, receba da vida de Deus. Vamos! Se conecte à vida, se conecte à videira, permaneça no amor. Jesus disse: se vocês permanecerem no meu amor, eu e o Pai permaneceremos em você. Oh! Ei! Vamos, vamos, vamos! Os ramos secos, os ramos secos, os ramos secos estão recebendo vida. Receba a vida de Deus. Rocaiararabacê. Uou! Uou! Permaneça em oração, permaneça em oração, permaneça em oração, permaneça em oração. E tudo que pedirdes ao Pai vos será concedido, vos será feito, vos será concedido. Eu falo que os frutos comecem a vir na sua vida à medida que você permanece em oração, permanece em oração. A oração de Elias abriu os céus. A oração de Elias produziu fruto na terra estéril. A oração de Elias fez cair o trono de Jezabel. A oração de Elias fez os carros
do Senhor Jesus. Oh! A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Eu quebro toda sentença de mornidão espiritual. Eu digo que você terá um encontro sobrenatural. Você não é um ramo seco. Tem alguma área da sua vida que está seca? Tem alguma área da sua vida que está fora de lugar? Deixa eu te dizer algo. Você precisa exercitar uma vida de oração, permanecer uma vida de oração. Hoje Deus está te desafiando a ser um homem e uma mulher de oração. E ser um homem e uma mulher de oração não é apenas você separar um tempo para orar, não é isso. É você desenvolver o seu espírito a tal ponto que você ore insta-tempo e fora de tempo. Orar sem cessar é isso, é o seu espírito constantemente está ali vigilante, está em intercessão, está em oração, está atento, está sóbrio, está confirmado, está permanente, está perseverante ao que está acontecendo nos cenários espirituais. Porque é a oração que vai te conectar com aquilo que é invisível, para trazer o invisível à realidade visível. Foi a oração de Elias que fez com que ele visse a chuva invisível e trouxesse essa chuva para a terra de Israel, depois de 3 anos e meio de seca. A chuva vem sobre a sua vida. As áreas secas da sua vida vão receber chuva. Mas só vão receber chuva quando você visualizar a chuva em oração. Falo nessa hora os seus sentidos espirituais que estavam adormecidos. Que nessa hora todo tampão no seu ouvido, toda venda no seu olho, todo tampão no seu olfato nessa hora, toda insensibilidade religiosa, toda lepra religiosa que te tornou uma pessoa insensível, toda falta de paladar espiritual que fez você comer e beber comida de porcos, aquilo que o mundo oferecia, nessa hora em nome de Jesus, eu digo que o Espírito Santo desbloqueie os seus sentidos espirituais, o seu sentido da visão, o seu sentido do olfato, o seu sentido da audição, o seu sentido do tato, o seu sentido do paladar e o seu sentido do conhecimento, do seu discernimento espiritual, começa a ser destravado nessa hora, e você começa a visualizar. Aqueles que têm visão, falo agora, no nome de Jesus, profetizo, aqueles que têm visão comecem a ver agora no mundo espiritual. Aqueles que têm a audição apurada, vocês comecem nessa hora a ouvir sons, ouvir as vozes dos céus, ouvir a palavra de Deus agora no mundo espiritual. Aqueles que têm o olfato apurado espiritualmente, comecem a sentir as fragrâncias sobrenaturais dessa nova estação sobre a sua vida. A fragrância, o cheiro de chuva, você começa a sentir o cheiro de chuva para regar a terra, para que você venha produzir fruto. Aquele que tem o seu paladar apurado espiritualmente, eu falo nessa hora que as papilas degustativas espirituais sejam nessa hora ativadas, e você comece a sentir o gosto do vinho, o gosto do azeite, a unção do Espírito Santo sobre a sua boca, purificando as suas palavras, o seu paladar de toda palavra de murmuração, de toda contenda, de tudo aquilo que você ingeriu que era pecaminoso, de tudo aquilo que você comeu de comida de porcos e de que você tolerou. Nesse tempo você vai ser ativado no seu paladar em nome de Jesus. O seu sentido do conhecimento espiritual, o seu discernimento nessa hora que estava eu falo nessa hora que o seu radar espiritual é conectado aos céus.
E você começa a entrar num novo nível de discernimento espiritual em nome de Jesus. E à medida que você exerce isso em oração, você permanece em oração, mais os seus sentidos espirituais serão aguçados, serão ativados. Receba nessa hora, receba. Porque eu vi no Espírito muitos galhos secos. E olha que interessante, com seus olhos fechados aí, eu quero que você preste atenção. Ontem os meus pais chegaram e minha mãe começou a cuidar lá das plantas lá de casa, e ela foi e arrancou uns galhos secos, umas raízes secas, e ela olhou para mim e falou: minha filha, se você não arrancar isso aqui vai matar a planta, você tem que cuidar disso. E ela cuida muito melhor do que eu. E quando eu olhei aquilo, ela cortou todas aquelas raízes secas, os galhos secos, tudo aquilo, e ficou um toquinho. Mas no toquinho, quando eu olhei, tinha ali vários brotos. E é isso que está acontecendo com você. Você estava todo ali seco, cheio de galho seco, cheio de ramo seco, cheio de raiz seca. Você estava ali sufocado pela seca da religiosidade. Você estava sem água, você estava seco, e aí você não conseguia frutificar. Deixa eu te falar algo. Hoje você está sendo livre. O Pai está te podando para que você possa produzir mais fruto ainda. E os brotos começam a reverdecer agora, em nome de Jesus. Esse é o seu tempo. Não pegue o galho seco e coloque novamente. O galho seco foi embora. Novos galhos, novos ramos, novas folhas, novas flores, novos frutos começarão a vir, porque a vida de Deus começou a fluir hoje a partir de você. E eu declaro que você vai permanecer. Diga: eu vou permanecer. Diga mais uma vez: eu vou permanecer. Se você estava pensando em desistir, eu quero que você abra sua boca e diga agora: eu vou permanecer. Se você pensou em desistir, e eu não falo só em desistir de Deus, porque tem pessoas aqui que estavam pensando em desistir de Deus. Eu também estou falando para as pessoas que estão pensando em desistir de casamento, pensando em desistir das promessas de Deus em relação aos recursos financeiros liberados para você, pensando em desistir da sua cura, pensando em desistir do seu chamado, pensando em desistir de uma vida de paz. Você que estava pensando em desistir em alguma área da sua vida, em qualquer área, declare agora: eu vou permanecer. Permanecei em mim, diz Jesus, e eu permanecerei em você. Você irá permanecer, você não vai desistir, você vai permanecer. Levante as suas mãos. E eu oro e declaro que você vai ser aperfeiçoado, você vai ser confirmado, você vai ser fortalecido e você vai ser estabelecido. Você não vai regredir, você não vai desistir, você vai permanecer. Qual é a palavra de ordem hoje? Permanecer. Qual é a palavra de ordem hoje? Você vai colocar isso aí no seu celular, num post-it, no espelho do seu banheiro. Você vai colocar: eu vou permanecer. Coloque João 15:4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Todo ramo em mim que permanece em mim, ele vai produzir fruto. E eu vou ver resultados na sua vida. Não só eu, todos verão os bons frutos, os frutos grandes, os frutos igual os frutos que a Naná tem lá na colheita dela, os frutos grandes. Minha mãe trouxe amoras lá da colheita dela, umas amoras que parecia uma banana, de tão grande. É assim que vai ser seu fruto, grande. É assim que vai ser o seu fruto. É assim que vai ser o seu fruto, igual a banana que a Naná trouxe para mim. A banana era assim, ó. A banana grande. Seus frutos vão ser grandes. Mas não apenas isso, seus frutos vão permanecer. Ou seja, você vai ser frutífero durante todo o ano. Por isso que eu quero todos vocês amanhã junto comigo, através do desafio que nós vamos fazer.
É um desafio que o Espírito Santo me impulsionou nesse tempo, para que se levante pessoas, homens e mulheres de oração, que saibam permanecer em oração, e que sejam aperfeiçoadas, sejam confirmadas, sejam fortalecidas e sejam estabelecidas, e que venham a produzir frutos e venham a receber as respostas de oração. Então amanhã eu te aguardo, é online, é gratuito, porque essa é uma missão que o Senhor me deu, de levantar uma geração de homens e mulheres de oração. Mas eu quero te dizer, vocês são os meus primeiros frutos. E aquilo que nós estamos liberando aqui vai liberar sobre a nação, mas vocês vão produzir os primeiros frutos. As primícias vêm para todos aqueles que estão alinhados, confirmados, fortalecidos e estabelecidos. Quais são os 4 passos para você permanecer e dar fruto? Aperfeiçoamento, você ser confirmado, você ser fortificado ou fortalecido, e você ser estabelecido. Diga: eu serei alinhado, eu serei confirmado, eu serei fortalecido, eu serei estabelecido. Eu oro por todas as pessoas que estão me assistindo online nessa hora, e eu oro pela sua vida. E declaro nessa hora que o seu espírito é ativado, que você seja aperfeiçoado, entre em alinhamento, que você seja nessa hora confirmado, que você seja livre de toda confusão, de toda opressão, de toda loucura, de toda esquizofrenia, bipolaridade espiritual nessa hora, de toda mente dividida, de toda incredulidade. Declaro nessa hora que venha firmeza, que você venha resistir firme na fé, nessa nova estação, em nome de Jesus. Eu declaro que os seus pés não vacilarão, você não cairá nem para a direita nem para a esquerda, você avançará firme, rumo em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Você será estável, você será inabalável. Por isso eu profetizo força sobre a sua vida nessa hora, alegria, vigor, coragem nessa hora sobre você, em nome de Jesus. Sede forte e valente, você é uma pessoa forte, você não é uma pessoa abalada pelas circunstâncias. Declaro nessa hora que toda resistência, todos os desafios na sua vida nessa hora, em nome de Jesus, não farão você ser instável, não te abalarão. Profetizo que você é uma pessoa inabalável, um homem, uma mulher inabalável. Você receberá a direção do Espírito Santo para cada tomada de decisão na sua vida. Decreto que você permanece em Cristo e Ele permanece em você, que você recebe direção, recebe insight, recebe luz, recebe uma conexão, um alinhamento sobrenatural que te leve a cada decisão na sua vida de uma forma assertiva, e que tudo aquilo que você pedir ao Pai, no nome de Jesus Cristo, você receba, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa hora fortalecimento, espírito de fortaleza nessa hora sobre os seus braços, sobre os seus pés, o seu caminhar seja fortalecido. Você não irá andar encurvado pelo peso do pecado, ou pelo peso, ou pela opressão das circunstâncias. Você andará ereto, você andará firme, constante, inabalável, fortalecido, em nome de Jesus. Eu declaro nessa hora que você venha ser estabelecido. Seja estabelecido, fundamentado nessa hora sobre a rocha que é Cristo Jesus. Você vai permanecer, e os seus frutos, os seus resultados, o seu desempenho também permanecerá, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você pedir ao Pai, você irá receber de forma constante, de forma permanente. Declaro que você persevera até que a obra completa, até que a obra se complete na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ser perseverante na sua oração. Que a sua vida de oração seja uma vida perseverante, seja uma vida permanente, em nome de Jesus.